estamos falando da história de José, a saída dele de Canaã, e nós vamos falar de 3 pontos da vida de José. José, ele viveu 110 anos, no total. Uma pessoa hoje viver 110 anos, 90 a pessoa já é agraciada, 80 ela já está sentindo algumas dores de cansaço. Não adianta comprar remédio para osteoporose, para artrite, artrose, o cansaço vem, é natural. Mas quem aqui tem mais de 70? A irmã Marisa tem mais de 70, não? Não? A irmã não? Então, pessoas que chegam hoje, que têm o privilégio de chegar a 70, 80 anos, irmão, viveu muito, viu muitas coisas maravilhosas, né? A irmã Leandina, hoje o Vanderlei, vocês não conhecem, a pastora ela conhece muito bem. Antes de entrar na mensagem, eu queria dar um testemunho. Você vê como vale a pena fazer visitas. Eu não sei se as igrejas estão fazendo ainda, né? São poucas que fazem. E essa irmã Leandina, ela tem hoje 96 anos. E eu fui na casa de um camarada para visitar ele. A esposa dele falava que ele era possesso de demônios. E eu fui lá visitar ele, a pastora, e uma equipe de obreiros. Só que quando eu cheguei lá, esse rapaz fugiu pela janela. Foi embora, eu nem vi esse rapaz. E começamos a fazer o culto, eu fiquei um pouco angustiado sem saber o que estava acontecendo, ninguém queria me falar nada, o menino já não estava mais lá, o Vanderlei. Só que dentro do quarto tinha essa senhora chamada irmã Mirandinha. Essa senhora de 90, na época ela não sei se tinha 90 anos já. Ela deveria ter uns 88 mais ou menos. E ela sai do quarto toda descabelada. Cabelo branquinho, branquinho, não tinha nem preto. E ela estava desviada, ela estava muito distante do Senhor por causa de alguns problemas. Na verdade, Deus tinha me usado para falar com ela, não era com o Vanderlei. E chegamos lá, ela saiu meio descabelada, estava frio, aquela tarde fria, e ela saiu, aí começamos a falar, e depois da oração ela falou da situação que estava desviada, e naquele culto aquela senhora começou a orar em línguas estranhas. Glória a Deus. Sabe, nós ficamos tudo motivados. A partir daquele dia ela não largou mais de Jesus. Glória a Deus. E hoje eu estava subindo com o carro, o neto dela, o bisneto me viu e falou: pastor, sabe quem perguntou do senhor? Por isso que vale a pena fazer a obra. Falou: olha, a avó Mirandina mandou um abraço e falou que quando eu vi o senhor era para falar que ela está com saudade do senhor e da pastora. Sabe, irmão, são essas coisas que motivam a eu evangelizar. Amém. São essas coisas que motivam eu não parar de evangelizar. Uma pessoa de 96 anos está firme com Jesus, esperando a vinda de Jesus. Então, irmão, vale a pena ser fiel. Amém. Né? Então vamos entrar no texto, porque eu tenho muita história, eu e a pastora. Eu e a pastora temos muita história de visitas. Viu? Algumas foram boas. Outras não deu muito certo. Capítulo 49, só o versículo 22. Só o versículo 22. Gênesis. Ainda continuamos na história de José. Aquilo que eu falei no início a respeito do significado dele, o próprio pai dele vai testificar agora. Ele abençoa todos os irmãos, já nas suas últimas horas de vida. E quando chega em José, Israel fala algo que é profético. Jamais Jacó conseguiria falar coisas se Deus não tivesse colocado nos lábios de Jacó. Olha que interessante. Aquilo que eu li no Salmo 1, versículo 3. Palavras de Jacó. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro.
Amém? Isso aqui é interessante porque eu quero falar das 3 fases da vida de José, mesmo porque todas elas nós participamos aqui nos cultos. A primeira fase da vida de José foi a fase do crescimento. Porque o texto fala que José era como uma árvore, como um ramo que dava frutos. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. É que eu e você venhamos dar muitos frutos. O próprio Jesus, ele falou, olha, não foi você que me escolheu. Foi eu que escolhi você para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir a meu Pai será concedido em meu nome. A vontade de Deus é que cada um de nós venhamos crescer para que o nome dele venha a ser glorificado. Só que no momento de crescimento da vida de José não foi fácil. Não é fácil, por exemplo, eu não sei aqui quantos gostam de plantas, se vocês são adeptos a plantar, a comprar plantas. Vocês sabem a dificuldade que tem para alguém que não conhece, termina matando a planta. Alguém que não conhece, por exemplo, ela começa a colocar muita água numa planta que ela não resiste muitas águas. E a pessoa também que não conhece, ela termina não colocando água numa planta que é para colocar. Ela coloca no sol e a planta muitas vezes não é planta de sol. Então Deus, ele é o nosso agricultor e é apto para todas as coisas. Porque Ele conhece a nossa vida. Só que no momento de crescimento da vida de José, nós sabemos o que aconteceu. Jamais José pensava que ia sair de perto do papai. Jamais José ia pensar que ele ia ser tão desonrado, vendido pelos seus próprios irmãos. Fase de crescimento. Fase de crescimento. No crescimento nós lembramos que uma árvore, um ramo, muitas vezes aquela folhinha que ela está seca, muitas vezes é preciso ser podada para a árvore não se perder. E as pessoas que não conhecem, quando olham, falam, olha só o que a irmãozinha está fazendo com a árvore, está matando a árvore. E não está matando a árvore. Ela apenas está tratando da árvore. Ela está cortando aqueles ramos que não estão dando fruto, porque o renovo que vai nascer vai produzir. Aleluia. E Deus, ele estava cuidando do crescimento de José. A palavra fala que Deus era com José em todas as coisas. Foi na saída de Canaã, quando ele chega no Egito, Deus também cuida dele, continua abençoando, ele continua crescendo, não para de crescer. Isso aí eu quero profetizar na sua vida, que não são os problemas que vão fazer com que você pare de crescer. Porque é maior aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E quem está dentro de você é uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Amém. E o mesmo Espírito, quando esse homem chega na casa de Potifar, esse ramo frutífero, ele chega na casa de Potifar, Potifar bate os olhos dele e fala, esse homem tem futuro. Mas quem que usou Potifar? Quem? Deus. É verdade. Deus usou Potifar. Porque o destino de José poderia ter sido qualquer um outro. Ele poderia ter ido para a casa de outra pessoa. Mas quando ele chega na casa de Potifar, ele começa a crescer. E ele cresce a um certo ponto que o próprio dono da casa fala, olha, aqui você só não toca na minha mulher, mas tudo aqui você manda. Eu não quero saber nem do meu dinheiro, isso é um privilégio. Eu quero falar para você que Deus, na fase de crescimento, Ele te faz mordomo das coisas dele. Aleluia. Ele continuou crescendo. Houve aquela conspiração da mulher de Potifar, nós sabemos muito bem. Fase de crescimento. E quando nós não passamos na fase de crescimento e achamos que estamos sendo punidos por Deus. Ah, Senhor, está acontecendo isso, e começamos a questionar Deus. Irmãos, a fase do crescimento é uma fase de experiências. É uma fase onde você está aprendendo muitas coisas. Talvez se José não tivesse passado por aquilo que ele passou, ele não tinha sido um homem tão
grandioso e generoso como ele foi. E nós sabemos que mesmo na conspiração, ele não parou de crescer. Ele não parou. Sabe, irmão, eu fico triste demais. Porque se a palavra de Deus é vida, por que é que muitos crescem e muitos não conseguem crescer? Isso é uma coisa, porque a mesma palavra que eu recebo é a mesma palavra que você está recebendo nessa noite. Aleluia. O mesmo Deus que é Pai, que é o meu Pai, Ele também é meu Pai. Eu creio. A mesma herança que eu ganhei através de Cristo é a mesma herança que você ganhou através do sacrifício. E por que tem pessoas que não conseguem crescer? Porque nós estamos vendo, irmão, que aquele que é cultivado por Deus, ele cresce. Amém. Por que ele cresce? Porque ele é orientado por Deus, ele é cultivado, ele é plantado, e aqueles que são plantados pelo Senhor, eles crescem. Amém. Amém? Salmo 92, abre para mim por gentileza. Depois nós voltamos para Salmo 92. Olha que coisa maravilhosa, essa palavra é do céu para a tua vida, irmão. Tem muitas coisas que ainda esse ano, Deus vai fazer na sua vida. Eu creio. Sabe, irmão, toma posse. Deus vai fazer. Vai fazer porque Ele é com você, irmão. Olha que interessante. O Salmo 92 declara: espero não estar enganado. Isso. Toda palavra justa vem de justificação de Deus, nunca nossa. Amém? Amém. Porque senão você vai pensar que você é justo porque você é bom. Você não é bom, nem eu. Ele é bom. Ele é bom. Amém. E ele vai continuar sendo bom. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Isso é para mim e para você. O justo florescerá. Está vendo a comparação da árvore? O justo florescerá como a palmeira crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de ceifa e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olha que coisa linda, meu irmão. Toda a sequência da tua vida com Deus vai ser de crescimento. E os momentos de dificuldade, fique tranquilo, não é o demônio, meu irmão. Não seja tão espiritual. Olha, pastor, o demônio se levantou, nada disso. Se o demônio se levantar, ele só se levanta para cair. Tem pessoas que usam muito subterfúgio e dá muita ousadia para esse cara. Mas ele merece desprezo da nossa parte. É verdade. Ele não merece que nos cultos ele seja o protagonista. Tem igreja que conversa com o demônio. Como que é seu nome? É legião urbana ou não? Sabe? Esse tipo de assunto, irmão, as coisas que acontecem na tua vida estão no controle de Deus. Amém. Você vai crescer, não é porque eu estou pregando, é porque a palavra te conduz a vitórias. Aleluia. Aleluia. Primeira fase de crescimento da vida de José. Crescimento. Volta para Gênesis. Do 39 ao 43. Era a fase de crescimento na vida de José. E uma árvore para crescer, irmão, ela tem que ser tratada. E muitas vezes, quando corta um dedinho, dói mesmo. Mas Deus não faz isso para que você venha perder. Muito pelo contrário. Deus está tratando de você. Para que você venha florescer e os seus frutos permaneçam, irmão. Quando chega no capítulo 41, aí ele já, a fase de crescimento dele
ela para. E esse homem se torna um grande homem, um governador. Ao ponto de o nome dele já não ser mais chamado de José, mas Afenate Paneia, que quer dizer aquele que salvou o mundo, na época, né? Fosse agora, nós ia pensar que era Cristo. Mas ele foi o Salvador, o menino do anonimato, o menino que saiu do gueto, o menino que saiu de terras estranhas, se tornou governador de um país, na época, o mais forte, que era o Egito. O Egito era onde entrava todo tipo de comércio, tudo passava pelo Egito. Então, ele foi o segundo homem mais forte do Egito, governador do Egito. Mas para isso, irmão, não foi fácil. Para isso, irmão, ele passou no crivo de Deus. Ele passou no crivo, sabe por quê? Todo crescimento, ele passa pelo processo do tempo. E muitas vezes nós colocamos a carroça na frente dos bois. Muitas vezes, irmão, nós antecipamos. Quantos relacionamentos, eu vou mais fundo hoje, quantos relacionamentos conjugais não estão falidos por nossa culpa? Quantas empresas não estão quebrando por nossa culpa? Quantos filhos não sofrem por decisões erradas nossas? Todo crescimento ele passa pelo processo do tempo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas, irmão. Você sabe o que é ter 17 anos, na flor da idade, e ser desonrado? Você sabe o que é as pessoas apontar para você, falar que você não presta, falar que é levantar infâmias com você? Mas Deus estava no controle. Aleluia. Glória a Deus. E agora ele é governador. Glória a Deus. Sabe, irmão, eu fico pensando, se fosse eu, será que eu ia tripudiar? Será que eu não ia pegar aquela mulher de Potifar pela garganta, falar, joga ela porque nós somos assim, vingativos, viu? Vingativo. Tem muitos crentes, acredito que tem crente vingativo, irmão. Tem crente que torce pela queda do irmão. Estou falando sério. Tem pessoas que quando você fala que está crescendo, as pessoas devem sentir alegria, tem inveja. Não é de hoje não, isso faz tempo. E chega a segunda fase, irmão, do amadurecimento. Todo cristão passa por isso. Glória a Deus. Todo ser humano passa por isso. Isso é inevitável. Primeiro vem o crescimento e depois o amadurecimento. Esse homem agora governador, você já viu o pobre metido? Nunca viu, né, Cris? Mas tem um monte de pobre metido. Ele não tem nada e ele pensa que tem tudo. Esse homem era rico, continuou humilde. Continuou humilde. Ele não mudou. Aqui vai uma lição para nós, para todos nós. Não troque a sua fé por nada. Glória a Deus. José tinha tudo para fazer isso. José ficou num país onde tinha aproximadamente mais de 1 milhão de deuses diferentes. Inclusive Faraó era um deus para eles. Num lugar onde a vaca ela tem acesso a entrar na tua casa, é um deus. E José não se corrompeu. Aleluia. Pastorzada hoje tudo se corrompendo, irmão. Sabe, os nossos políticos tudo se corrompendo. Tem pessoas que têm vergonha de morar no É Brasil. verdade. Sabe, irmão, e as pessoas que conhecem a palavra, muitos estão se corrompendo. José não se corrompeu. Glória a Deus. Já maduro, do capítulo 43 ao 47, era o momento da vingança, mas ele estava maduro. Ele estava maduro, ele estava preparado. E muitas vezes e outra coisa, o que traz amadurecimento não é idade não. Tem pessoas que falam assim, olha, quanto mais a idade vem, mais eu adquiro experiência. Conversa, meu irmão. Tem um monte de gente que já passou da idade e não cresceu. Menino, continua fazendo as coisas erradas. Continua sendo desobediente. Continua fracassado.
continua fracassada. Aí põe a culpa em Deus. Cadê? E a culpa é nossa, irmão. Amadurecimento espiritual. Sabe, irmão, sabe por que as pessoas não permanecem na igreja? Muitas começaram a crescer, não esperou amadurecer. Elas vão embora. Primeira prova que vem, uma pessoa já se abala, já blasfema, já fala mal, irmão. A fase do amadurecimento é uma fase gostosa. É onde você começa a descobrir o poder da palavra de Deus. É onde você já não deixa mais ser enganado. É onde, irmão, você está apto para aconselhar. É onde você está apto para ensinar, para gerar fruto. Você tem que amadurecer, meu irmão. Aleluia. Ele teve que amadurecer. Esse homem, quando ele amadurece, ele está preparado não só para cuidar do país, ele está preparado para cuidar da sua família. Glória a Deus. Enquanto ele estava em fase de crescimento, Deus não revelou a sua família a ele. Sabe por quê? O sonho de José qual que era? Eu parei com essa bobagem, mas a maioria dos nordestinos, a maioria, por exemplo, das pessoas que estão fora do seu país e estão no Brasil, a maioria, nem todos, o sonho deles é voltar para a sua pátria. É verdade. E Deus não deixou. Deus não deixou que a família de José se revelasse a ele. Processo de amadurecimento, irmãos. Aleluia. É o amadurecimento que faz com que você espere a vinda de Jesus. Glória a Deus. É o amadurecimento que faz que você, as pancadas que você toma, você sabe que Deus está no controle. Você tem que amadurecer. Irmão, vai comer uma fruta verde, coloque ela embaixo da terra, não espera ela ficar madura para ver o que acontece. Ela não tem gosto. Ela não tem gosto. É verdade. Você morde, ela está sem gosto, ela está passada, meio apodrecida. Sabe por quê? Ela não amadureceu. Nessa noite o Espírito Santo está falando, olha, eu estou te amadurecendo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a última fase foi a do reconhecimento. Tem pessoas que elas fazem tudo para ser reconhecidas, irmão. Tudo. Isso é na empresa. Só falta uma bandeirinha branca para falar, olha, eu estou aqui. Não precisa disso, irmão. Deus te justifica. Deus cuida de você. Amém. E Ele mesmo vai fazer Glória. que você seja reconhecido. Às vezes você pensa, fala, olha pastor, sabe o que me entristece? É que eu faço tanto e não sou reconhecido. Irmão, isso é milindre. Isso é manha. Você não precisa fazer tanto para ser reconhecido. Você só precisa estar na posição que Deus quer que você esteja. Aleluia. Você não precisa ser reconhecido por homens, irmão. Glória a Não Deus. precisa. Jacó vai abençoando todos os filhos, abençoando, abençoando. Quando ele chega em José, a conversa é diferente. Ele reconhece que José é aquilo que estava no Salmo 1, versículo 3. Vamos ver o que tem lá no Salmo 1, versículo 3. Quem pode abrir e ler para mim, por gentileza? Pois será como árvore plantada junto a ribeiro da água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto quiser Prosperará. Glória a Deus. É isso que acontece quando você é cuidado por Deus. Fica de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Jacó reconhece. Jacó fala, olha, José é diferente. Em José eu vejo isso aqui, ó. José está onde no passado? Presente. No presente. Tudo ele via isso em José. Eu vejo isso em você. Glória a Deus. Eu vejo isso em você.
As pessoas podem não ver isso em você. Mas quando eu olho para você, eu olho com os olhos de Deus. Aleluia. Se eu fosse olhar para você com o olho de um ser humano, eu ia ver você uma pessoa igual a mim. E você é uma pessoa que é co-herdeiro de uma grande promessa. Aleluia. Você, a palavra fala que você é a menina dos olhos de Deus. Amém, meu Deus. E eu quero profetizar aquilo que José profetizou, eu quero profetizar na tua vida. Em nome de Jesus eu vejo você como um ramo frutífero. E em nome de Jesus os teus galhos, eles vão além dos muros. Além dos muros. Glória a Deus. E a ponto de você ser reconhecido como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. 3 fases importantes. Primeira, teve que haver crescimento. Tem que haver crescimento. Segundo, a fase da maturidade cristã. Todo cristão que não é maduro, ele corre um grande risco de se embrenhar na religião e se afogar nos enganos da vida. É verdade. Por isso que ele tem que estar maduro. Depois de amadurecido, ele está experimentado. Ele está preparado. Só depois de preparado é que há o reconhecimento. Glória a Deus. O reconhecimento de Jacó veio porque Deus em todas as partes estava com José. Aleluia. Sabe, irmão, Deus está com você. Amém, eu creio. Deus está na sua casa, Deus está nos seus negócios. Irmão, em nome de Jesus, este ano é o ano do teu crescimento, é o ano do teu milagre, é o ano da tua provisão. Eu quero ver você crescer, para que em Jesus, o nome de Jesus, através da tua vida, seja glorificado. Aleluia. Eterno e amado Deus,